Bom, acho que agora, continuando um pouco esse ponto de vista mais prático que o curso tem como objetivo, a gente vai comentar de algumas situações que eu vejo que frequentemente geram dúvida na pessoa que não está tão acostumada a fazer isso, não tem tanta familiaridade. Acho que o que eu observo mais é que tem 5 situações que geram bastante dúvida na hora de pontuar e que eu acho que vale a pena a gente comentar. Que são o paciente que está em coma, ou seja, que não tem responsividade nenhuma aos estímulos. Sempre lembrar que isso é um pouco estranho para um AVC, tá? Não é impossível. Pacientes com AVCs de circulação posterior podem chegar para você em coma, mas sempre lembrar que se o paciente está em coma, vale a pena você investigar diagnósticos diferenciais. Não é o comum para o paciente chegar rebaixado. Mas, mesmo assim, a hipótese for um AVC, se o paciente estiver em coma, você vai pontuar nível de consciência na pontuação máxima, tá? Você vai pontuar força de membros na pontuação máxima, tá? Sensibilidade também. Algumas coisas você pode fazer reflexos. Por exemplo, você pode fazer o reflexo de piscamento. Se o paciente não apresentar resposta, você vai pontuar a pontuação máxima. E você pode fazer a manobra óculo-cefálica e você vai pontuar de acordo com a resposta, se existe uma alteração nesse caso ou não. Tá? Mas alguns itens, eles são só pontuados se você estiver vendo. Se você não conseguir testar isso, se você não conseguir observar, você nunca vai pontuá-los. São principalmente o item 7, ataxia, e o item 11, que é a extinção hemionegligência. Nesses casos, mesmo que o paciente chegue para você em coma, você não vai pontuar isso. Você vai deixar como 0. Tá? Tem alguns itens que eles incluem a categoria não testável. Acho que o objetivo aqui, acho que o importante é lembrar que o não testável, ele nunca vai ser por motivos neurológicos. O não testável, ele sempre vai ser por algum motivo mecânico, principalmente. Tá? Então, seja porque o paciente tem uma amputação de membros, seja porque o paciente tem alguma barreira mecânica para a fala, nesses casos você vai descrever como não testável. Se o paciente tiver uma causa neurológica, um rebaixamento de nível de consciência, tiver afásico, tiver emutismo, não estiver compreendendo o que você fala, ele vai se encaixar em alguma das categorias, ou uma categoria que você vai pontuar a pontuação máxima, ou uma categoria que você não vai pontuar nunca quando você não estiver vendo objetivamente aquela alteração. Tá? Então, os itens que incluem não testável são força de membros superiores, força de membros inferiores, ataxia ou disartria. Nos 3 primeiros, você vai pontuar não testável e explicar no prontuário o motivo se o paciente tiver uma amputação ou se ele tiver uma anquilose, alguma alteração articular, osteoarticular, que impeça a realização das manobras, mas que não seja uma causa neurológica. Tá? Se o paciente chegar para você entubado, você não vai conseguir avaliar a disartria porque o paciente não vai apresentar fala. Então, é uma barreira mecânica. Da mesma forma, se o paciente tiver algum tumor, uma traqueostomia prévia, alguma coisa que você não consiga avaliar a fala do paciente, e isso não seja um motivo neurológico, você vai também colocar no item 10 como não testável e você vai descrever no prontuário o motivo disso. Tá? Então, os itens que, de maneira geral, se você não conseguir observar, você vai dar a pontuação máxima são campo visual, você pode até fazer o estímulo de blinking, mas se o paciente não apresentar resposta, você vai pontuar a pontuação máxima. Tá? A linguagem, se o paciente chegar para você em mutismo, seja porque ele está afásico, global, seja porque ele não está colaborativo, paciente que tem um déficit psicogênico, paciente que está confuso, ele não fala nada para você, ou o paciente que está em coma, você vai pontuar a pontuação máxima na linguagem. E se o paciente não conseguir produzir nenhum tipo de som, nenhum tipo de fala, mas isso não for por conta de uma barreira mecânica, como um tubo orotraqueal, se for por conta de alguma coisa neurológica, mesmo que você suspeite que não seja orgânico, que seja funcional, mas você não conseguir testar, você vai pontuar a pontuação máxima na disartria também. Então, campo visual, linguagem, disartria, de maneira geral, se você não conseguir observar, se o paciente não conseguir colaborar, você vai dar a pontuação máxima, tá? Exceto se for uma barreira mecânica. Força de membros é, de certa forma, semelhante. Você pode testar isso de uma forma mais reflexa, que é fazendo estímulo doloroso, e ver se o paciente apresenta alguma resposta,
tá? E nesse caso, o máximo de pontuação que ele vai ter vai ser uma pontuação de movimentação, pontuação 3, mas se ele apresentar alguma retirada, alguma menção, algum sinal de movimento, você não vai pontuar a pontuação máxima, que seria 4. Mas se o paciente estiver em coma e não tiver nenhuma resposta, você vai pontuar a pontuação máxima, tá? Que é 4 nos 4 membros. A gente vai dar enorme, vai dar super alto, mas paciência. Lembrando que a ideia da escala é ser padronizada e ela vai pontuar pontuações maiores se o paciente tiver sinais de lesões mais graves, lesão de tronco, que são as coisas que geralmente levam o paciente a ficar em coma. Tá? Segunda dúvida são os pacientes que estão entubados, mas têm resposta. Desses pacientes, acho que cabe 2 colocações aqui. A primeira é que, de maneira geral, nem todo paciente entubado ele precisa ficar sedado. Isso, acho que, do ponto de vista neurológico, é uma coisa que é muito importante para vocês guardarem para a vida, sabe? É muito importante para o neurologista poder avaliar o grau neurológico do paciente, seja ele de nível de consciência, seja ele o exame neurológico. Então, acho que assim, se a suspeita for AVC, se não tiver nenhum sinal de hipertensão intracraniana, ou uma dificuldade de ventilação pela parte pulmonar, sempre, mesmo que você precise entubar o doente, evita deixar o paciente sedado para que você possa fazer essa avaliação, se ele tem déficits neurológicos ou não, se ele está melhorando o nível de consciência, como é que está. Tá? Mas então, o paciente está entubado, mas ele responde para você, vai ter algumas particularidades. Ele consegue entender os comandos, então se ele estiver totalmente acordado e você der os comandos para ele levantar o braço, para ele apertar sua mão, para ele falar para você, falar não, na verdade ele não vai conseguir porque ele está entubado, mas assim, para fazer os comandos. Então, no item 1B, você vai pedir para ele dizer a idade e dizer o mês, ele não vai conseguir. Você pontua a pontuação máxima, pontua 2. Mas no item 1A ele vai estar acordado, ele vai estar alerta, ele vai estar olhando para você, ele vai estar respondendo, então você vai pontuar 0. Tá? E no item 1C, que é o comando, o paciente, se ele estiver entendendo o que você está falando, se ele está acordado, mesmo entubado, ele vai conseguir fazer. Ele vai conseguir fechar o olho, ele vai conseguir apertar a sua mão, então você pontua de acordo com o que você estiver vendo. Tá? Algumas coisas você não vai conseguir testar, por exemplo, extinção e negligência. Então, se entra na categoria das coisas que você só pontua se você estiver vendo. Tá? E algumas coisas, elas não dependem exatamente da fala. E um exemplo disso é a linguagem. Tá? Então, mesmo o paciente entubado, você pode pedir para ele escrever para você o que ele está vendo. Você mostra o cartão do roubo dos biscoitos e pede para ele escrever. Escreve palavras-chave, escreve frases e descrever para você o que ele está vendo nas imagens. As figuras, você pode pedir para ele escrever o nome, lembrando que a linguagem ela não é igual à fala, a linguagem é igual à interpretação dos códigos, dos sinais e do significado daqueles objetos. Então, o paciente com uma alteração de linguagem, ele não tem um comprometimento só da fala, ele também não consegue escrever. Você consegue avaliar isso. Então, pede para o paciente escrever as palavras, pede para o paciente escrever, descrever de forma escrita o que ele está vendo na figura do roubo dos biscoitos. Tá? Mas a desartria ele vai ter uma barreira mecânica, então você vai pontuar como não testado porque o paciente está entubado. Tá? Terceiro caso é o paciente está acordado, mas está em mutismo. Isso pode ser por múltiplos motivos. Tá? Pode ser porque o paciente tem uma afasia global, que comprometeu tanto a linguagem que ele não consegue falar absolutamente nada. Pode ser que o paciente tenha uma desartria tão grave que ele não consegue emitir sons. E pode ser que o paciente não esteja colaborativo ou que seja um déficit psicogênico. Independentemente disso, nessa situação, tem algumas coisas que você vai pontuar o que você está vendo, de acordo com os testes. Então, força de membros, se o paciente colaborar com o seu teste e conseguir manter o membro elevado, você pontua de acordo com isso. Se o paciente não colaborar, tiver uma queda imediata, você pontua exatamente isso. Tá? Algumas coisas você vai dar a pontuação máxima, que são linguagem e disartria, se o paciente estiver em mutismo. Tá? Lembrando que o campo visual, se o paciente está acordado, mas está em mutismo, você pode fazer pelo blink, então você pontua de acordo com isso. Tá? Mas a linguagem e a disartria, num paciente que está em mutismo e não tem nenhuma barreira física, você dá a pontuação máxima. E algumas coisas você sempre só vai pontuar se você estiver vendo, que são a ataxia e a extinção e negligência. Se o paciente não colaborar com você, se ele não entender a manobra de ataxia, a manobra index, nariz, calcanhar, joelho,
E se ele não conseguir expressar se ele está sentindo os dois lados no estímulo simultâneo na manobra de extinção, você não vai pontuar, você vai pontuar 0. Tá? Quarta situação, relativamente simples, a gente já comentou algumas vezes, é o paciente amputado de algum dos membros. Nesse caso, você vai fazer todas as manobras que você conseguir fazer, mas algumas delas você vai ter que pontuar como não testável. Lembrando que todas as barreiras mecânicas, elas nunca vão ser pontuadas no NIH, sempre você vai dizer que isso é não testável. Tá? Então, basicamente, vai ser a força de membros superiores, força de membros inferiores, a ataxia e a desarteria no caso do tubo orotraqueal ou alguma alteração de boca e, enfim, produção da fala mais mecânica. Por último, um item que dá um pouco de dúvida também é o paciente que está plégico de algum dos lados, ou seja, o paciente que não tem nenhum movimento daquele lado. É uma situação relativamente frequente em AVCs maiores. Tá? Nesse caso, obviamente, você vai dar a pontuação máxima de força daquele lado. Você pode fazer o estímulo doloroso e ver se o paciente tem alguma movimentação. Se ele não tiver movimentação, você dá a pontuação máxima. Tá? A sensibilidade depende também dessa retirada. Se o paciente tiver 0 retirada, você vai dar a pontuação máxima, mesmo que você acredite que isso seja por motricidade, você vai dar a pontuação máxima se ele não retirar o membro. Tá? E algumas coisas vão entrar naquela situação onde você só pontua se você estiver vendo, que são a ataxia e a extinção e negligência. Então, se o paciente ele tem uma força 0, que você não consegue fazer as manobras para testar a ataxia, você não vai pontuar. Você só vai pontuar a ataxia se você estiver observando uma ataxia, seja desproporcional à força do paciente. Extinção e negligência é a mesma coisa. Se o paciente tiver 0 sensibilidade daquele lado, você não vai conseguir pontuar. Mesma coisa se ele tiver um déficit visual muito importante, estiver completamente amianóptico. Todas essas situações você não vai pontuar esse item, você só vai pontuar se você conseguir comprovadamente mostrar que ele tem uma síndrome de negligência, que ele tem um componente de extinção. Tá? Então esses são os itens que você só pontua se você estiver vendo. Ataxia e negligência.